A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje nós continuaremos a leitura e começamos o segundo livro de Samuel. Lembrando, que no último capítulo de 1 Samuel, foi a morte de Saul e de seus filhos, e agora Davi recebe a notícia da morte. Antes eu gostaria de dar um testemunho, que ontem nós estávamos voltando de Itaju, estourou a mangueira do carro, mas Deus é tão maravilhoso que nos permitiu que isso acontecesse em frente a uma oficina, e fomos muito bem recebidos. Foi uma luta para chegar até aqui, porque deu um vazamento lá, consertou tudo, mas o carro continuou esquentando, mas Deus sempre ali conosco permitiu que chegássemos até Itabuna para daí então resolver o problema. E hoje de manhã, aliás, ontem mesmo, meu esposo levou o carro lá e já resolveu, para a honra e glória do nosso Senhor. Então vamos lá. Davi recebe a notícia da morte de Saul no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziclague, ao terceiro dia um homem veio ao arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com a terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te dízimo." E ele respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa e vi que Saul estava encostado sobre sua lança e que os carros e capitães de cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu disse: Sou a Malequita. Então me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado por toda a minha vida, está ainda em mim. Arremessa-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor." Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "De onde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: "Ah, ornamento de Israel, nos teus olhos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva cai sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas.
pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes, como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Lembrando que Davi e Jonatas, eles eram muito próximos, né? E Jonatas, inclusive, ajudou a Davi a fugir da presença de Saul, porque viu que realmente Saul queria matá-lo, né? Então aqui Davi sentiu muito a morte dos dois, porque Saul, apesar de tudo ali, Davi sabia que Saul era um ungido do Senhor e que ali era um espírito maligno que o estava atormentando, né? Mas Saul era apegado com, aliás, Davi era apegado com Saul. Davi é aclamado rei de Judá no capítulo 2. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, está morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeão. E pararam estes deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e combatam diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada do lado, e caíram juntos. Por si chamou aquele lugar Eucate Haruzim, que está junto a Gibeão. E seguiu naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras montesas que há no campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu, Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita,
ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Porém, Asael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Asael: desvia-te de trás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não querendo que ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela quinta costela. A lança lhe saiu por detrás, caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu paravam. Porém, Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto a caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão. Caminharam por todo o Britom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Asael. Porém, os servos de Davi feriram dentro de Benjamim, dentre os homens de Abner, a 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Asael e sepultaram-o na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Nossa, né? O próprio povo lutando entre si. Convenhamos, parece os dias de hoje, né? Porque hoje as guerras mesmo não são tantas, embora existam guerras, mas a luta continua entre o próprio povo, né? Você vê famílias, né, irmãos brigando, pais, filhos. O mal está em toda parte desse mundo aqui. Infelizmente, isso ainda continua. A palavra de Deus diz: no mundo jaz o maligno, né? Então nós temos que permanecer firmes no Senhor. Aqui Davi nos mostra sempre que sempre em primeiro lugar a Deus, né? Tudo que ele vai fazer, ele consulta a Deus, até o momento em que estamos lendo, né? Lembrando que aqui a gente está falando do momento em que estamos lendo, né? Daquilo que estamos lendo. Então nós estamos lendo Davi, e até esse momento Davi sempre colocando Deus em primeiro lugar. Em tudo que ele vai fazer, ele pergunta a Deus se deve fazer, como deve fazer e quando deve fazer. E isso nos mostra que nós também devemos ser assim, entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele nos guie de acordo com a sua vontade, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Afinal de contas, foi Ele em quem nos criou, né? Foi Ele em que nos criou, e hoje Ele tem o plano de libertação e salvação, né? Ele nos fez a promessa, e Ele não é homem para quebrar uma promessa. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Então se mantenha firme no caminho do Senhor. Tribulações todos passam, sem exceção. Seja de acordo com o que cada um pode aguentar, de acordo com o que cada um está vivendo, mas todos nós passamos por tribulações. Mas quem está com Jesus é vitorioso sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Caia por terra todo mal, toda enfermidade, toda amarração demoníaca, em nome de Jesus, Senhor. Queime essa seta maligna que está direcionando a vida dela para os caminhos tortuosos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, necessitamos de Tua presença, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.